Adore a Deus por esse dia. Adore a Deus por esse momento. É um momento único. É um momento único entre você e Deus. Eu quero exaltar o nome do Senhor por esse privilégio. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Eu tenho uma palavra que vai mudar a tua história. Eu tenho uma palavra que vai mudar a sua vida. Levanta suas mãos mesmo. Levanta suas mãos. Quantas pessoas queriam estar aqui, mas não pode? Quantas pessoas não conseguiram chegar até domingo? Você tem motivo para adorar. Você tem motivo para exaltar. Em meio às lutas você está de pé. Glória a Jesus. Eu quero agradecer ao pastor Henrique, a pastora Viviane, todos os pastores que estão aqui. Eu estou com uma responsabilidade muito grande de trazer essa palavra que está me corroendo. Abra sua Bíblia comigo. Abra comigo a sua Bíblia. Você se coloca de pé só mais uma vez. Eu vou ler em 1 Samuel 30. Premier livre à prophète Samuel. Premier livre à Samuel, chapitre 30, combatana, verset à Bautina 3e. 1 Samuel, chapitre 30, du 1er au 3e verset. La Bible dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Amen. Amen. Essa noite eu orei a Deus. Porque todas as vezes que eu vou pregar, eu oro a Deus. Porque eu não estou falando para qualquer pessoa. A igreja tem um dono. E não é o que eu quero falar. Deixa eu falar antes de iniciar essa mensagem. Eu quero causar um impacto na tua vida. Eu quero mexer com a sua alma. Eu quero que você pense no que eu vou dizer. É muito lindo a história desse grande homem. Ele é um vencedor em todas as batalhas. Eu quero que você reflita no que eu vou dizer. Nesse início de mensagem, todo pregador, ele sabe quando ele tem uma responsabilidade de falar para a noiva do Senhor. Todos nós acreditamos na vitória. E ela é real. E você é vitorioso. Mas antes de eu ministrar tudo que Deus me deu, guarde isso aqui.
kanga oyo. Todas as guerras, bitumba nyonso, quando nós nos tornamos muito vitoriosos, tangu biso tobimi pensa balongi koleka, nós temos que redobrar a nossa vigilância. Esengeli pensa to doubler attention na biso. Nós temos que redobrar a nossa vigilância. Esengeli to doubler pensa pokengeli na biso. Davi venceu no campo. David ye alonga ki pensa na champ bataille. Davi venceu todas as guerras. Ye alonga ki bitumba nyonso David. E na hora dele estar na guerra, na ngonga o esengela ki azala na kati ya bitumba, ele não foi para a guerra. Ye akendaki kobunda lisusu te. Guarde o que eu vou lhe dizer. Yo keloko na lingi na yebisa yo. Não esteja no lugar que Deus não quer que você esteja. Kozala nesika oyo Nzambe alingi te yozala. O lugar de Davi, esika ya David, era sempre na guerra. ezalaki kaka na bitumba. E o dia que ele deixou de ir para a guerra, mokolo oyo atikaki kokende na kobunda, ele perdeu a guerra. Ye aperdaki penza bitumba. Pastor Márcio, profeta Márcio. Pasteur Márcio, prophète Mars. O que você quer dizer com isso? Eloko nino lingi koloba nesika oyo. Eu sei o que eu estou recebendo de Deus. Ngai nayebi oyo nazali koyamba epai ya Nzambe. Davi não foi para a guerra. David akendaki bitumba te. O dia que os reis tinham que ir para a guerra, mokolo oyo mokonzi esengelaki akende na bitumba, ele não foi para a guerra. ye David akendaki te. Você só vai vencer as suas batalhas Yo kolonga kaka bitumba na yo lutando, na kobunda. guerreando. Na kobunda. E a Bíblia diz E Bíblia eza koloba que este homem moto oyo não foi para a guerra, ye akendaki bitumba te. perdeu a batalha. Ye abungisaki penza elonga. Ele perdeu a batalha Ye abungisaki elonga no dia que ele estava no palácio. na mokolo oyo azalaki na pale na ye. Eu tenho um alerta para você como profeta. Nalingi na benda yo mabanzo lokola mosakoli. Não é hora de ficar no palácio. Ezali ngonga ya kofanda na ndako ya bokonzi te, to nesika bokonzi te. Não é hora de estar no palácio. Ezali tango ya kozala na palais royal te. O lugar de Davi Esika ya David foi sempre na guerra. ezalaki kaka na bitumba. Cuidado, Keba que as suas guerras po ete bitumba na yo pode fazer com que você fique no palácio. ekoki kozala ke yo ozala kaka na ndako ya E bokonzi. Deus não quer te dar vitória no palácio. Nzambe alingi so bokonzi kaka na ndako na palais Deus te. quer te dar vitória onde a arca da aliança está. Mais Nzambe alingi apesa yo bitumba esika arche de l'alliance ezali. Aonde a presença de Deus está. Esika presence ya Nzambe ezali. Eu li um texto Natangi test que fala da cidade de Ziklag. oyo ezali koloba na ntina ya cité ya Ziklag. Era uma cidade dos filisteus. Ezali penza ville ya bafilistin. Davi estava no meio dos inimigos. David azalaki penza na katikati ya banguna. E a Bíblia vai dizer E Bíblia eza koloba que um certo dia mokolo moko boye ele sai da sua cidade ye abimi na esika na ye na ville na ye, e deixa as crianças e as esposas. ye atiki bana pe na basi. E quando ele deixa as crianças e as esposas, Tangu ye atiki basi pe na bana, a Bíblia vai dizer que E os Bíblia- inimigos Bíblia ezali koloba banguna invadiram a cidade de Ziklag baye penza kozwa possession penza ya cité ya ville. e tacaram fogo na cidade. Batiaki penza moto na kati ya ville. Pode ficar tranquilo. Zala na yo kimia Eu tenho uma profecia para você. po ete nazali na prophétie mpo na yo. Eu tenho uma palavra para você. Naza na liloba mpo na yo. Fique em paz. Zala no na kimia. Os inimigos invadem a cidade, Ba ennemi penza baye bazwi ville, taca fogo na cidade, batie moto penza na kati ya ville, não mata ninguém, babomi moto te, não destrói ninguém, badesui pe moto te, mas leva as crianças me bamemi kaka bana e leva as mulheres. pe bamemi basi. Quando Davi volta com seus soldados, Tangu David ye azongi na basoda na ye, a cidade está queimada, cité ezalaki ya kozika a to ya cidade kopela está moto. destruída, Yango ezalaki détruit penza as ville. heranças são levadas, Ba héritage yango ememamaki penza. as mulheres são levadas. Basi pe bamemaki bango. Bate o desespero, Désespoir ekoti kati na bate a bango. angústia, Mawa susi ebeti kati na bango. porque tudo está destruído.
Eu tenho uma palavra nesta manhã. Esta manhã vai ser a manhã da restituição. O diabo não vai levar aquilo que é seu. Esta manhã nós vamos nos levantar. Nesta manhã nós vamos nos levantar e vamos em busca daquilo que é nosso. Deus nesta manhã vai te levantar para recuperar aquilo que é seu. Estás proibido de não ir em busca do que é seu. Estás proibido de não lutar pelaquilo que é seu. Esta manhã é a manhã de ir buscar aquilo que é nosso. Aquilo que é nosso não vai ficar na mão dos inimigos. Não vai ficar. Não vai ficar. Eu acredito nesta palavra. Ele consulta a Deus, porque os soldados de Davi querem apedrejar. Davi chora tanto que lhe falta força. Olha aqui para mim que eu tenho uma profecia. Tem momentos na nossa vida que aquilo que nós mais amamos nós perdemos. Que é filho, que é esposa. Só pode falar disso quem um dia perdeu nessa área. Levar os seus filhos, levar a esposa. Ele não tem mais força para orar. Ele não tem mais força para ficar de pé. Mas ele entende que ele já venceu tantas batalhas. Ele entende que ele já venceu muitas guerras. E quem já venceu várias guerras não vai aceitar perder mais uma. Ele entende as vitórias que ele já teve. Ele entende que quem nasceu para vencer tem o DNA de vencedor. Olha para o seu vizinho, diga o teu DNA. O teu DNA, diga para o seu vizinho. Diga para o seu vizinho, o meu DNA é de vencedor. Diga para o seu vizinho, o meu DNA é de vencedor. Eu estou pregando para quem tem DNA de vencedor. O meu DNA não aceita derrota. O meu DNA não aceita fracasso. O meu DNA não aceita derrota. Enquanto ele não está aguentando mais, ele não tem mais força, ele lembra, ele reage, ele entende que ele já venceu muitas guerras, ele já venceu muitas batalhas, e Deus vai dar vitória de novo. E a palavra profética é essa. A senha é essa. Ele consulta a Deus. E Deus fala para ele: prossiga e alcança. Levanta a sua mão que eu tenho uma profecia. Fique com a mão em pé. Prossiga o seu alvo. Prossiga a sua vitória. Prossiga o teu sucesso. Você vai alcançar. Você vai alcançar. Você vai alcançar. Você vai alcançar. Deus me trouxe aqui nesta manhã para profetizar para alguém. Você vai alcançar a sua vitória. É
manhã de alcançar. É manhã de alcançar. No meio disso tudo, é um texto muito grande. Tem muitas revelações. Tem muitas palavras proféticas. Ele decide ir atrás daquilo que é seu. Ou você decide buscar o que é teu, ou vai ficar na mão do inimigo. Deus me trouxe aqui para profetizar. Esta manhã nós vamos arrancar o que é nosso da mão do inimigo. Eu vou arrancar o que é nosso. O que é seu não fica na mão do adversário. Eu estou profetizando. O que é seu não fica na mão do diabo. O seu filho, a sua filha, seu marido, sua esposa não vai ficar na mão do diabo. O inimigo vai ter que entender e vai ter que devolver aquilo que é seu. Ele vai ter que devolver que é seu. No meio do caminho, o que faz você, escute isso aqui, o que faz você mais que vencedor não é as guerras que você vence, é como você lida com aqueles que te perseguem. Repita, fala de novo. Vai. As maiores vitórias, o que te faz vencedor não é as guerras que você ganha, é como você lidar com os inimigos que lutam contra você. O que faz de você vitorioso é o que eu vou dizer agora. Se o teu inimigo te pedir pão, dai a ele de comer. Inimigo não mata, passa pelo caminho, David alekala kina nzela encontra o inimigo caído no caminho. kokwea penza na nzela. O que você faria com alguém que tocou na tua família e nos teus filhos? Eloko nini oyo kosala na moto oyo asimbi mwasi na yo pe bana na yo? O que você faria se encontrasse o inimigo caído já ferido? Eloko nini yo kosala penda soki omoni monguna na yo aza kokwea pe asi azoki alembi? Como você reagiria? Ndenge nini yo ko reagir? É para você meditar. Esengeli yo medite oyo. Quando ele encontra uma malequita, Tangu ya kuti penza ba malekite, servo de um egípcio, basali ya Egypte, ele tem identidade. ya salaki na identité, Ele trabalhava para alguém. ya bandai kosalela pona moto. Mas quando ele ficou doente, Tangu ya abika abelaki, ele é abandonado. ya salaki abandonné. Nazana prophétie, Eu tenho uma mensagem. nazana message, Eu tenho um recado de Deus. nazana message nzambe. Deus vai colocar alguém no seu caminho Nzambe akotia bantu na nzela na yo. que está doente. Oyo basa kobela, Que está doente. oyo asa kobela, E essa pessoa que está doente pe moto wana aza kobela, vai te levar aonde está a sua herança. akomema yo esika héritage na yo ezali. Deus deixou ele no caminho. Deus deixou ele ficar doente, Nzambe atikaki azala ya kobela na nzela porque ele ia precisar de Davi. po ete ye asengelaki na David. E Davi ia precisar dele. Pe David azalaki pe na bosenga na Tem ye. pessoas doentes. Eza na bato ya kobela, Não é para você matar, eza mpo na koboma te, é para você cuidar. eza mpo na yo mswa soin na bango. Eu vou repetir.
Tem pessoas doentes. Fica no caminho. Tocou na sua família. Tocou na sua família. Tocou nos seus filhos. Tocou na sua terra. Mas você não pode matar ele. Porque ele vai te ajudar a chegar ao seu destino. Davi não sabia onde os inimigos estavam. Davi não sabia onde os inimigos estavam. Mas o Amalequita sabia. Tem gente doente que vai te levar no caminho da vitória. Eu vou repetir e você reage. Tem gente doente que Deus deixou no seu caminho. Dá pão para ele. Dá comida para ele. Fortalece ele. Porque ele vai se aliar a você. Ele vai se aliar a você. E ele vai fazer parte da tua história. Ele vai te ajudar. Porque quem está doente, se é inimigo, tem que matar. Mas o que faz Davi ser homem de Deus, kolandisama motema ya Nzambe ya réagir pas monguna te ndenge réagissaki pas Goliath et pas Goliath akataki moto mais pas ba malekita lesaki. Tem gente que precisa de comida. Ezala bato mosusu esengeli balia. Tem gente que está fraco. Tem gente que foi abandonada. Deixa eu começar a abrir o leque da profecia. Eu vim aqui para profetizar para gente que foi abandonado na beira do caminho. Eu vim aqui para profetizar para alguém que foi abandonado. Eu tenho certeza. O pastor Henrique já pegou muitas pessoas aqui. Obreiros. Fora de obreiros. Que foram abandonados. Doente. Enfermo. E ele cuidou. Quem é vencedor cuida de derrota. Quem é vencedor ajuda quem está doente. Jesus disse que ele não veio para os sãs. Jesus veio para os doentes. Porque os doentes é que precisa de médico. Eu estou profetizando para alguém abandonado no caminho. E alguém te deu uma oportunidade. Sabe o que Deus está mandando eu profetizar? Esta manhã é manhã de oportunidade. É manhã de oportunidade. Está caído, mas não vai ficar caído. Está doente, mas não vai ficar doente. Não vai ficar desse jeito. Não vai ficar desse jeito. Deus está mandando ajuda. Deus está mandando ajuda. Não vai ficar caído. Guerreiro não fica caído. Grita senha. Mot de passe. Profetiza. Fala tudo, profeta. Profetiza. Pensa aí, mot de passe aí. Pensa aí, mot de passe. Fala tudo, profetiza. Fala tudo. Yes. Fala tudo. Yes. Loba. Já que vocês querem que eu fale, eu falo. Loba bolingina loba na roloba. Pastor Henrique. Pastor Henrique. Papai do Fica. Papai do Fica. O Amalequita. Amalequita pertencia a um exército. Yes, ela que pendia na mapinga na ye. Sim ou não? Oui ou non? Sim ou não? Oui ou non? Eu vou profetizar. Oui. Na osakola. Quando ele ficou doente, tangu yes ela que kobela. Ele foi abandonado. Ba abandona ki ye. Porque ficou doente. Poete yes ela que akobela. As pessoas
Batu basala kaka na valeur enquanto estão servindo. Tango basali ko sala. As pessoas só vão lhe dar valor. Batu bakopesa yo kaka valeur enquanto tu tem saúde. Tango yo sana santa malamu. Enquanto tu tem alguma coisa para oferecer. Tango yo sana eloko akopesa batu. O dia que tu deixar de servi-lo, mokolo oyo kotika ko servir, vai ser abandonado. Bako abandone yo. Mas escuta. Yoka. Escuta. Yoka. Vocês falaram para mim profetizar. Polomina sakola yoka. Quem abandonou, oyo abandonaki, não sabia quem ele era. Ayebaki oyo azate. Já que não serve para você. Oyo azali ko servir pona yo te. Já que não serve para você. Lokola za ko servir pona yo te. Vai servir para outro. A ko servir muto mosusu. Se não dá certo na tua mão, soki esipite na maboko na yo, vai cair na mão de Davi. Ekokoya na maboko ya David. E na mão de Davi. Na maboko ya David. Ekosimba. 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 O que não funcionou na mão do inimigo. Oyo fonctionne aqui na maboko monguna te. Eko fonctionne na maboko ya David. Eko fonctionne. Eko fonctionne. Tem gente ezala bato abandonando. O ba abandonaki bango. O que não é para abandonar. O ezalaki esengelaki ba abandone bango te. Não deu certo na mão do inimigo. Oyo esimbaki te na maboko monguna. Mas na mão de Davi. Mais na maboko ya David. Tem gente jogando fora. Ezala bato mosusu babwaka bango deja libanda. O que vai servir para mim. Mais bango nde bako servir pona ngai. Eu posso repetir? Na bandela. Tem gente abandonando. Ezana bato mosusu ba abandona bango. Aquilo que vai ser a tua vitória. Yango nde ko salelonga na yo. Tem gente largando no caminho. Ezana bato mosusu ba sundola bango na nzela. Eles não largaram no buraco. Batika kiye na libulu te. Eles abandonaram no caminho. Batika kiye na nzela. Tem gente que vai ser abandonado perto de você. Ezana bato mosusu ba ko sundola bango pembeni na yo. Dentro dessa pessoa Na kati ya bato wana está a sua vitória. ezali nde nelonga na yo. O que não serviu para ele Oyo servir bango te. vai servir para você. Eko servir pona yo. O que não dava certo para Oyo eles banda eko simba te vai kuna. dar certo para Eko você. simba epa na yo. O que para eles era doença, Oyo epa na bango ezalaki maladi. para você é saúde. Epa na yo ezali nde sante. Para eles estava doente, Oyo epa na bango ezalaki ya kobela. mas para Davi era oportunidade. Epa ya David ezalaki Sabe o que opportunité. Deus está dizendo? Oyo ebele konsemba Quem zoloba. está doente Oyo aza para kobela você pona yo é oportunidade. eza opportunité. Não veja doente como doente. Yoka kotraite maladi te lokola moto ya maladi. Veja doente como oportunidade. Yo mona maladi lokola opportunité. Ele estava semi-morto. Ye azalaki penza ya kokufa pembeni ya kokufa. Além de doente, Au-delà ya kozala maladi, ele estava correndo risco de vida. azalaki na risque ya kobika. De vida. Azalaki na risque ya kokufa. Tem gente. Eza na bato. Se tu não entrar na vida dele, Soki yo koti na bomoi na ye te, ele vai morrer. aodaye. Tem gente, se o senhor não entrasse na vida, morreria. Papa, eza na bato mosusu soki yo koti na bomoi na bango te. E o senhor sabe disso. Pe kolo papa yo ebi makambo nazoloba. Tem obreiros que foram abandonados. Se o senhor não ajudasse, morreria. Eza na basala nzambe mosusu basi basundola bango, me papa soki yo tiki bango bakokufa. Eu tenho uma profecia. Naza na prophétie. Quem encontra no caminho de Davi não morre. Oyo akokutana na nzela ya David akokufa te. Tu estás doente. Yo saya kobela. Está semi-morto. Yo azali penza pembeni akokufa. Mas não vai morrer. Me yo kokufa te. Não vai morrer. Yo kokufa te. Doente. Oza maladi. Dá pra morrer. Olingi okufa. Mas Deus está dizendo. Me nzambe azoloba. Não vai ter Yo morte. kokufa te. Liwe kozala 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 te.
Enquanto eu estou falando aqui, Deus está dizendo: eu estou amarrando o espírito da morte. O estado era terminal. O estado era terminal. Davi entrou na vida dele. Deus vai usar alguém para entrar. Deus vai usar um Davi para entrar na tua vida. Davi está chegando para te tirar dessa situação. Eu vou te levantar. Pera, vem aqui. Chama essa moça. Eu vou visitar a tua casa. Eu vou visitar aquilo que o diabo roubou. Não tem mais força para orar. Você tem perdido muitas guerras. A tua alma está doente. Há uma angústia muito forte. Quando tu veio no altar ofertar, a palavra que Deus me deu para profetizar, eu vou devolver tudo. Eu vou devolver tudo. Eu vou te devolver. É tempo de honra. Nem a sua família acredita na tua vitória. Nem a sua família acredita na tua vitória. Dá um abraço na pastora Viviane. Essa aqui, eu não conheço ela, mas Deus está dizendo: decepção. E eu nesta manhã, motomoko azali malamu koleka yo te. Koyamba kaka koyamba ye. Po ete ezala bato ebele bato bayambaka ye te. Rakasaka ya bayikamara show. Quem pode adorar a Deus? Quem pode levantar as mãos e adorar a Deus? Quem pode levantar as mãos e adorar a Deus? Deus está nesta casa. Deus está nesta casa. Duas coisas acontecem aqui. Eu vou abandonar ele. Porque ele está doente. Além de estar doente, ele não tem comida. Então no lugar que eu abandonar ele, ele vai morrer. Na profetiser. Todas as pessoas que cruzar no teu caminho não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Deus está dizendo: as pessoas que cruzaram o teu caminho, não é você que vai ajudar ele. É ele que vai te ajudar. A Bíblia vai dizer que ele estava doente. Então quem abandonou tinha duas concepções. Ele morre, ou Davi mata ele. Ou ele morre, ou Davi mata ele. Eu tenho uma profecia. Ele não morre. Davi não mata ele. Ele não morre. Ninguém te mata. Ninguém te mata. Ninguém te mata. Ninguém te mata. Deixado para um propósito.
batika qui est pour un objectif moko. Tem pessoas Ezana bato mosusu. que aparecem na nossa vida. Oh, bazo apparaître na bomo ina biso. Pour un but. Objectif. Por favor, prophète, por favor, minute. Saisir vraiment, je voudrais vraiment que vous puissiez saisir l'essence de toutes les prophéties qu'il est en train de donner. Gostaria que você entende esse sentido de profecia. Parce que j'ai l'impression que ça vous échappe. Quand le prophète marche au prêche, il commence par un verset, mais il suit. Donc, il est en train de parcourir tous les chapitres 30 là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on avait pris les femmes, les enfants, on les a amenés. David était maintenant en train d'aller pour poursuivre ses ennemis et récupérer tout. Et il a retrouvé sur le chemin un des ennemis qu'on avait laissé pour mort. Donc il était malade et c'est David qui l'a aidé. Alors cet homme qui était malade avait deux choix. Soit il allait mourir, soit comme il est tombé dans les mains de David, David allait le tuer. Alors c'est lui, cet homme-là. Tant que David l'a sauvé, c'est lui qui a amené David vers les ennemis. Est-ce que vous avez compris le contexte de l'histoire? C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, saisis les prophéties. Je ne voulais pas que ça vous échappe. C'est très profond. Et saisissez ça au nom de Jésus. Vocês entenderam o que o pastor Henrique falou? Eu estou dizendo que mesmo doente, não abandone o seu parceiro. Mesmo doente, não abandone o seu amigo. Mesmo doente, não abandone a sua companheira. Não abandone o seu companheiro. Não abandone o seu filho. Não abandone a sua filha. Eu estou pregando aqui para alguém que foi abandonado. Foi deixado. Davi encontra ele. David akutani na ye. Davi dá pão. David apesi lipa. Davi dá passas. David apesi. Davi dá comida. Apesi bilei. E ele começa a ficar forte. Ye abandisi koko koma makasi. E ele começa a ser renovado. Komi kozala siko renouvelé. Porque aquilo que não funcionou na mão dos inimigos. Poete oye fonctionner qui te na maboko abanguna. Porque estava fraco. Poete zalaki ya kolemba. Na tua mão vai fortalecer. Mais na maboko na eko swa makasi. Aquilo que na mão deles estava doente. Oyo na maboko na ye zalaki ya kobela. Depois que chegar na tua mão vai ficar curado. Tangu ekoya na maboko na o ekopika. Deus está dizendo para me profetizar nesta manhã. Eu sou Deus de oportunidade. Eu sou Deus de oportunidade. Deus está dizendo que vencedor dá oportunidade para alguém vencer. Quem vence dá oportunidade para alguém vencer. Dê oportunidade para as pessoas. Pessoas merecem oportunidade. Pessoas merecem a segunda chance. Pessoas merecem perdão. E quando eu falo de perdão, quem não perdoa toma do próprio veneno. Quem não perdoa é que morre. Deus está dizendo perdoa. Perdoa. Tem pessoas aqui, papai não fica, que não consegue vencer. Porque não perdoa. Porque não perdoa.
Percebe só aleluia makasi. Nangina sakola. Eu estou falando de perdão. Natina kolimbisa. Vitorioso, vencedor, perdoa. Molongi alimbisaka. Seu marido merece que tu perdoe ele. Mobali na yo asengeli yo olimbisa ye mama. A sua mulher perdoa, merece que você perdoe. Mwasi na yo papa asengeli pe olimbisa. Eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar muita gente. Nakoloba na bato ebele ayo kopesa bango pasi. Nós pregamos sobre Davi. Biso toyekoli pona tina David. Mas a história de Davi, Mais lisolo a David. Tem um percalço que acontece na vida dele. Ezali na lisumu na vida ye. Ele não deixa de ser homem de Deus. Mais yatika na motola nzambe Ele te. não deixa de ser segundo o coração de Deus. Yatika la ki jamais kozala motema na nzambe. Porque lá atrás ele falhou. Po ete kuna na sima alembaki to aki. Só pode perdoar quem recebeu perdão. Oyo akoki kolimbisa azali oyo ye pe balimbisaka ye. Só pode perdoar quem um dia recebeu perdão de Deus. Oyo alimbisaka po ete ye pe azwa pardon ya nzambe. O que adianta você vencer no campo e não vencer dentro de você? Eloko nini yango pende ezali motuya yo olonga na bitumba soki kasi na yo moko nano milongi te. Eu estou usando uma palavra profética. Nazali kopesa yo liloba moko prophétique. Deus está me dizendo que tem gente aqui perdendo batalha porque não perdoa. Zamba zolo bezala bato mosusu bazolonga bitumba te po te balingi kolimbisa te. Libera o perdão. Libérez pardon. Libera o teu coração. Libérez motema na yo. Libera a tua alma. Libérez âme na yo. Você está preso. Yo za kokangama. Onde já era para você vencer. Esika yo longa eza ifalo longa bandakala. Tem vitória retida porque você não perdoa. Yoka eza na victoire ko o ese kangami bandakala po yo lingo libérer pardon te. Se essa palavra não mexe contigo nessa escola da fé, nada mais vai mexer. Yoka soki le loba oyo ko esimbi yo te na code de la foi. Ah, esili pona yo. Eu estou dizendo que tem gente aqui para pedir perdão. Nazali kolobesa na bato esengeli balimbisa. Eu estou dizendo que tem gente aqui que está morrendo porque não perdoa. Nalobi eza na bato mosusu baza kokufa po ete alingi kolimbisa te. Não adianta tu procurar psicólogo. Etali yo tokende luka ta psikologue. Não adianta tu procurar médico. Etali yo soki okoluka munganga. Você não está doente. Yo za kobela te. Você não está em depressão. Yo za na depression Você te. está com falta de perdão. Yo ndo ozali na kozanga Você kolimbisa. precisa perdoar. Yo esengeli Você olimbisa. precisa Yo perdoar. esengeli A olimbisa. sua vitória está em perdoar. Elonga na yo ezali na nzela ya kolimbisa. Nalimbisi bato nyonso papa. O bapesa inga pasi limbisa. Quem você é? Yo za nani? Eu sou amalequita. Nga nazali amalekite. Inimigo. Ennemi. E o que você faz? Eloko nini yo salaka? Eu trabalho para um egípcio. Nga na sala na travaillaka pa ba égyptien. E o que aconteceu com você? Mais eloko nini esali po zala boye? Eu fui deixado para trás. Ngai batikaki nga na sima, batikaki nga na sima. Porque eu só tinha valor Po ete nazalaki kaka na valeur quando eu estava sarado. ntango nazalaki na santa malamu. Você não é lixo Yo ozali fulu te. para as pessoas te usarem e jogar fora. Po ete bato bautilize yo bongo lobi babwaki yo. Você não é descartável. Yo ozali usage unique te. Você não é descartável. Yo oza usage unique te. Você não é descartável. Yo oza usage unique te. Eu quero falar, mas eu estou com medo. Nalingi naloba me nazobanga. Eu quero falar, mas eu estou com medo. Nalingi naloba me naza kobanga. Mas eu não tenho medo. Me nga naza kobanga pete. A sua mulher serviu com você há muitos anos. Mwasi na yo aservi yo bambula ebele. E depois que ela fica doente, tu abandona. Mokolo oyo akoyi na maladi yo abandone ye. Ela passou as maiores lutas com você. Ye apundi bitumba ebele yo.
Pessoas que foram fiel a você. Pessoas que te serviram a vida toda. Era a vida por você. Depois que tu fica rico, você não ajuda mais ninguém. Deus está dizendo: eu vim para dar ajuda. Deus está dizendo: é tempo de ajudar. Esforça-te. Diz: esforça-te. Loba force. Deus está dizendo: já que quem te abandonou não viu valor, eu estou usando alguém para te valorizar. A profecia é essa. Não deixe ninguém te desvalorizar porque você está doente. Kotika muto desvaloriser yo te posa yakobela. Você tem valor. Yosa na valeur. Você tem valor. Yosa na valeur. Olha a pergunta dele. Yoka motuna na ye. Por que está chorando? Bona nino solela. Porque essa história é a sua vida. Poete lisolo esa vida yo? Sim. Essa história que eu estou pregando é a sua vida. Lisolo nazali kote esa bomo ina yo? Eu conheço a sua vida. Ngana ebi bomo ina yo? Você já falou alguma coisa? Yo so solo la ngelo komoko. Deus está dizendo: Mensamba solo bana yo. Asolo belo kusakasa motema na yo. Porque eu vou te dar vitória. Pote ngana ko peso leunga. Eu sei o que tu está sentindo. Na yebi oyo so ko sentir. Mas nesta manhã, Mena tongo lelo. é manhã de cura. Ezali tongo ya bikamwa ya lopiko. Eu te restauro. Ngana ka ko nazo restaurer yo. Eu te restauro. Naza ko restaurer telemo ya mama. Volte a sonhar. Zonga kolota. Volte a sonhar. Zonga kolota. Tentaram matar o teu sonho. Balingaki babo mandoto na yo. Mas eu estou ressuscitando. Mengana zali ko seku sandoto na yo. Eu sou teu Deus. Nazali zambe na yo. Eu sou teu Deus. Nazali zambe na yo. Eu sou teu Deus. Nazali zambe na yo. Eu te ajudo nesta manhã. Na kosunga yo na tongo lelo. Olha bem. Yoka. Pastor Henrique. Pastor Henrique. Ele era um soldado fiel. Ele era um soldado fiel. Yazala ki soda fidèle. Ele trabalhava. Yabane ko sala. Ele fala assim: Alobi boye. olha o que ele implora por Davi. Tala eloko wazali ko bonela epa David. Você promete que não vai me matar. Promettre ngai kaka okoboma ngate. Você promete. Promettre ngai kaka. Você não tem direito de matar ninguém. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Você não tem direito de matar ninguém. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. O que mais você está usando para matar é a sua língua. Oyo esengeli o utiliser pour promesser de l'olemo na yo. Você não tem direito Yoza na droite. de matar e tirar a vida de ninguém. Yakobo mamoto pe kolongole na bomo ite. Você promete, Davi, Yoza kolaka ngai David. que não vai me entregar para o meu inimigo. Que yoko songi sangali susu kuna te sika nazalaki batikaki ngai. Sabe o que Deus está dizendo? Oyebelo konzamba solo. É uma profecia muito forte. Ezali profecia makasi. Da onde eu te tirei, tu nunca mais retorna. Esika nazwaki yo yoko songi susu kuna te. Eu te amalo como que naraue. Amaya naroede macando romuata. Eu te tirei da mão de quem não te valorizava. Eu te tirei da mão de Tirei da mão de quem não te dá valor. Na minha mão você tem valor. Na minha mão eu te valorizo.
Na minha mão eu te honro. Na minha mão eu te honro. Na minha mão eu vou te usar. Sabe o que Deus está dizendo? Da onde tu saiu, tu nunca mais volta. Não, humilhação, coisa aqui, o consome a justiça. Deus está dizendo. Corre, Deus, corre. Emai Joma, Emiatai Joma, Emiacome, Emiaçai Joma. Da onde eu te tirei, tu nunca mais volta. Là, tu ne rentreras plus jamais. Eu te tirei da vergonha. Je t'ai ôté de honte. Eu vou te tirar da vergonha e vou te levar para a honra. Je t'ôterai de la honte, je t'emmènerai dans l'honneur. Deus está aqui. Dieu est ici. Deus está aqui. Dieu est ici. Deus está aqui. Dieu est ici. Olhe para mim. Regarde-moi. Eu vou profetizar. Je vais prophétiser. Diga, quem me perdeu? Dis ceci, c'est lui qui m'a perdu. C'est lui qui m'a perdu. C'est lui qui m'a perdu. Não imagina quem é você. N'imagine pas qui je suis. Quem me perdeu? C'est lui qui m'a perdu. Nunca mais. Plus jamais. Nunca mais. Plus jamais. Vai me ter na mão. Me tiendra entre ses mains. Esteve na mão. Plus jamais je ne serai entre ses mains. E não soube quem eu era. Et maintenant, il m'a perdu. Il ne savait pas qui j'étais. Não soube quem eu era. Il ne savait pas qui j'étais. Mas conta os dias. Mais comptez les jours. Eu vou melhorar a profecia. Je vais améliorer la prophétie. Conta as horas. Comptez les heures. Você vai saber o que Deus fez na vida do doente. Tu vas savoir ce que Dieu a fait dans sa vie. Você vai saber o que Deus fez na vida do doente. Tu vas savoir ce que Dieu a fait dans sa vie. Qual é seu nome? Comment vous vous appelez? José. Eu conheço a sua vida. Est-ce que je connais votre vie? Eu já fui na sua casa. Suis-je déjà allé dans votre maison? Você já conversou comigo? Avez-vous déjà eu un entretien avec moi? Posso ser profeta para sua vida? Puis-je prophétiser pour votre vie? Você acredita em honra? Est-ce que vous croyez en l'honneur? Você acredita em exaltação de Deus? Est-ce que vous croyez dans l'élévation du Seigneur? Enquanto eu estou profetizando, Pendant que je suis en train de prophétiser, Ele está dizendo: Dieu est en train de me dire, diga para minha filha dis à ma fille que era para ela morrer. qu'il était Não era para ela estar com vida. ce n'était pas prévu que vous restiez en vie. Guardei ela dentro do ventre da mãe dela. Mais voici, je l'ai gardée dans le ventre de sa mère. O tempo foi tão difícil. Le temps était tellement dur. Até para se alimentar era difícil. Même pour manger, c'était difficile. Eu vou contar a tua história diante de uma revelação. Je vais raconter votre histoire dans cette révélation. Vejo quando você era pequenininha, Je vois encore quand tu étais toute petite, brincando em fundo de quintal. en train de jouer dans une parcelle. Você não tinha brinquedos para brincar. Tu n'avais pas de jouets qui pouvaient t'aider à jouer. Falou para mim Dieu m'a dit, o que eu vou fazer na tua vida. c'est que je vais faire dans ta vie. Seus filhos Tes enfants vão viver vivront o que você não viveu. ce que tu n'as pas vécu. Eu vou te dar. Como você pode falar de filho? Como você pode falar de filho? Comment peux-tu parler des enfants? Porque é desejo no teu coração. Parce que c'est le désir de ton cœur. No teu útero.
Je vais toucher ton utérus. Je vais ôter toute stérilité. Et avant que je puisse accomplir toute cette prophétie, j'ai besoin de te guérir. Parce que les médecins ne pouvaient trouver la solution. Tu vas devenir une femme fertile. Je te donne cette prophétie. Et le message du Seigneur est celui-ci. C'est un temps nouveau. Vis intensement. Adore Dieu comme tu ne l'as jamais adoré. Parce que cette église sera témoin que tu vas rentrer dans ce couloir avec des musiques de fête. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler dans le domaine sentimental. Je suis en train de parler dans le domaine familial. Je suis en train de parler du mariage. Je suis en train de parler de ton honneur. Je suis en train de parler de ton honneur. Je suis en train de parler de ton honneur. Je suis en train de parler de ton honneur. Je suis en train de parler de ton honneur. Pendant que je prophétise, je vois les chaînes se briser dans ta vie. Parce que là, dans le passé, tu as été blessé sentimentalement. Tu as été blessé sentimentalement. On avait joué avec tes sentiments. On avait joué avec tes sentiments. Et tu es entré dans cette église malade. Personne ne te donnait quelque chose. Mais voici, c'est un temps nouveau. Prépare-toi pour la vie. Faites bien attention. Certains soldats de David sont fatigués. Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde la différence. Les soldats de David sont fatigués. Il y a beaucoup de personnes qui sont militaires présents ici. Mais il y a deux autorités devant moi ici. Papa Trésor, Papa Ado. Il y a des personnes qui sont sous leurs ordres. Oui. Si le soldat est épuisé, David n'avait pas abandonné les soldats épuisés. David l'a laissé à côté. David l'a laissé près d'une rive d'eau parce que les personnes fatiguées ont besoin d'eau. Voici seulement maintenant ce soldat est abandonné. Imagine un général, c'est une autorité, c'est lui qui donne les ordres. Mais voici qu'il aura besoin de quelqu'un sans grade, un non gradé, pour pouvoir l'aider, lui, David. C'est lui qui va t'aider, tu n'imagines même pas qui il est. Ta victoire va venir d'où là où tu n'imagines même pas. Voici que David maintenant se trouve entre les mains de la personne exacte, au bon endroit, au bon moment.
Et que la personne qui est malade se trouve aussi entre les mains de la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Répète ceci, maintenant je suis entre les mains de la bonne personne. Maintenant je suis en train de conduire l'armée. Quel est le nom de la personne qui dirige l'armée? Dis ceci, maintenant on m'a promu, on m'a donné un grade. Regarde-moi. Ceci est prophétique. La posture, comment est la posture du chef commandant? Comment est-ce que le chef commandant se tient debout? Quelle est son attitude? Comment est-ce qu'il est debout? Sa posture. Il a la tête levée. Tiens, prends la posture du chef, commandant en chef. La tête levée, droit sur ses pieds, avec autorité. Attends. Droit sur ses pieds, confiant, fort. Est-ce que le commandant rit tout moment, sans autorité? Hier, j'ai beaucoup pleuré. Je vais envoyer pour le pasteur Eric. Je vais revenir au message. J'ouvre juste une parenthèse. Restez dans la position du commandant en chef. J'ai une sœur qui s'appelle Noémie. Elle a un seul enfant. Et hier, c'était le jour où on lui a donné la tenue militaire et le chapeau. Et il a réussi au concours le plus difficile au Brésil, celui des officiers. Et il a réussi parmi les meilleurs, un lauréat. À 24 ans seulement, il est devenu officier de l'armée brésilienne. Quand je regardais ces garçons que j'ai vus grandir, et je l'ai vu en train de marcher, de faire ses premiers pas. Et voici, je me suis dit, Dieu a utilisé le prophète pour voir jusqu'à ce qu'il a marché, en train de marcher avec les autres soldats. Dieu va placer les jeunes adolescents de ce pays dans les meilleurs endroits. Reste bien debout. David est en train de parler avec lui. Ici, c'est différent de l'armée d'où tu étais. Là, on abandonne et on tue. Mais ici, moi, je donne à manger et je promeux. C'est une prophétie. Prépare-toi parce qu'il y aura la promotion. Prépare-toi parce qu'il y aura la promotion. Dis ceci, je vais être élevé. Je vais être élevé. Regarde par ici. Imagine-toi la face. Imaginez-vous la face des ennemis quand ils avaient vu, quand maintenant ils avaient vu le malade bien droit sur ses pieds, en bonne santé. Qui avait abandonné, l'avait abandonné tout malade. Maintenant il se rencontre avec lui
qui a été abandonné comme commandant. Mets-toi bien debout. Dresse ta poitrine. Dis ceci, seulement le visage. Seulement en voyant le visage, les ennemis ont pris la fuite. Seulement en voyant mon visage, mes ennemis vont prendre la fuite. Seulement en voyant mon visage, mes ennemis prendront la fuite. Seulement en regardant mon visage, les ennemis prendront la fuite. Les ennemis vont fuir. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. Alléluia. Est-ce que vous pouvez sentir la présence de Dieu ici en ce lieu? Sentez-vous la présence de Dieu? Lève ta main. Nous sommes dans la présence de Dieu. Prions en langue. Prions en langue. É o momento do Espírito Santo. C'est le moment du Saint-Esprit. É o momento de Deus mudar agora a história. C'est le moment où Dieu va changer les histoires. É o momento agora de vir a glória de Deus sobre esta casa. C'est le moment où Dieu va répandre sa gloire dans sa maison. Prie, 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 prie. Prie-le, réponds ton cœur dans la présence du Seigneur. Réponds ton cœur dans la présence du Seigneur. Réponds ton cœur dans la présence du Seigneur. Parle-lui. Parle-lui. C'est le moment du Saint-Esprit. É o seu momento agora. C'est le moment de la gloire. É o seu momento agora. C'est le moment de la gloire. É você e Deus. C'est le moment de la gloire. É você e Deus. É você e Deus. Seulement toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Parle Dieu. Parle-lui. Réponds ton cœur. Parle-lui. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Aí na galeria. Aí na galeria. Là, là au-dessus. Là, au-dessus, là. Quero poder só pra te ver, olhar para ti. A tua atenção para mim, eu preciso de ti, ó Pai. Ó Pai. Segura. Deixa eu terminar mesmo. Laissez-moi demander. Deixa eu terminar aqui. Je vais terminer par ici. David vai no exército do inimigo. Va vers l'armée de l'ennemi. Restitui tudo que era dele. Reprendre tout ce qui était à lui. Os filhos. On lui a remis ses enfants. As mulheres. On lui a rendu ses femmes. E bota o inimigo para correr. Et il chasse l'ennemi. Agora eu não estou mais doente. Maintenant, il n'est plus malade. Quem me abandonou? C'est lui qui m'a abandonné. Vai ter que correr de mim. Va devoir fuir devant ma face. Diga, Deus vai me dar autoridade. Dis ceci, Dieu me donnera l'autorité. Para botar inimigo para correr. Pour faire prendre la fuite à l'ennemi.
de doente, de malade, a comandante de tropa. Pour être commandant de l'armée. Dieu fera de moi des malades à un commandant de l'armée. A comandante de tropa. Dieu va me rendre commandant de l'armée. De doente, de malade, autoridade. Pour une autorité. De humilhado, de celui qui a été humilié, a exaltado. À celui qui a été élevé. De quem não tinha nome, de celui qui n'avait pas de nom, agora tem nome. Maintenant Dieu m'a donné un nom. Diga, vão ter que me respeitar. Maintenant mes ennemis vont devoir me respecter. Mes ennemis vont devoir me respecter. Digo, tudo isso me fez vitorioso. Dis ceci, tout cela m'a rendu victorieux. Porque só foi eu mudar de mão. Parce que Dieu m'a changé de main. Para eu começar a vencer. Pour que je puisse commencer à vaincre. Olhe para mim. Regarde-moi. Você só vai dar certo. Dis, ça va marcher seulement. Na mão do pastor Henrique. Entre les mains du pasteur Henrique. Vocês só vão dar certo. Vous allez réussir. Debaixo da sua cobertura. Seulement en se soumettant dans son autorité. Vem cá, Patrick. Patrick, vem aqui. Fica aqui também, o Nelson. Eu entendo o que é honra. Je sais ce que c'est que l'honneur. Eu sei que muitas palavras. Je sais que beaucoup de paroles. O Nelson tem dificuldade porque ele vive em Portugal. Je sais que beaucoup de paroles, Nelson a des difficultés parce qu'il vit en Angola. E o Patrick vive no Brasil. Et Patrick, le pasteur Patrick, vit au Brésil. Mas você pode orar por ele e transmitir essa unção para a vida dele. Mais le pasteur Patrick peut prier pour Nelson pour lui transmettre cette onction. Não, Nelson não tem unção. Ce n'est pas que Nelson n'a pas d'onction. Mas a gente dá aquilo que a gente tem. Mais les personnes donnent ce qu'ils possèdent. Eu gostaria, com a permissão dos pastores. J'aimerais avec la permission des pasteurs. Porque um certo dia. Parce qu'un jour, eu vou repetir que tem muita gente que não sabe. Je vais le répéter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. O Patrick não sabia falar português. Patrick ne savait pas parler portugais. Mas eu e ele pregava e ficava pregando na minha casa. Et nous étions en train de nous entraîner dans notre maison. E hoje nós estamos aqui. Et nous sommes présents ici, maintenant. Que Deus venha fazer de Nelson. Et que ce que Dieu va faire de Nelson, Homem de bem nesse país. un homme de bien dans ce pays, Honrado. Honoré. Com família. Avec la famille. Empregado. Avec des ouvriers. E muito próspero. Et avec beaucoup de prospérité. Ele foi me interpretar na igreja do Papai do Fica. Il était avec moi à l'église de Papa Lufika en train d'interpréter. Deu uma oferta para ele. Et Papa Lufika lui a donné son offrande. Ele falou, não quero. Il a dit, je refuse. Deixa para a obra. Je laisse ça pour l'œuvre du Seigneur. Ele um menino bom de Deus. C'est un bon monsieur. E eu quero pedir agora o Patrick. Je vais demander maintenant à Patrick. Porque o Patrick pode fazer. Patrick peut le faire. Ele tem autoridade. Il a cette autorité de le faire. Para colocar a mão na cabeça do Nelson. Pour imposer le main à la tête de Nelson. E ele ser um grande homem de Deus nesse país. Et il sera un grand homme de Dieu dans ce pays. Eu vou passar também ao pastor Henrique. Je vais remettre le micro sur le pasteur Eric. E o que eu tenho a dizer para vocês é isso. Et ce que j'avais à vous dire, c'était ça. Tudo começou com uma pessoa doente. Tout était commencé avec la personne qui était malade. E terminou com um comandante de tropa. Et cela a été terminé avec lui comme un commandant de l'armée. Não importa como você começou. Peu importe de là où tu avais commencé. O importante é como você vai terminar. L'importance est comment tu vas terminer. Essa escola da fé não termina do jeito que começou. Lisolo école oya kondima ekosuka ndenge bandela kitye. Eu termino dizendo ato profético. Nazali kosuka na acte moko prophétique.
Bapete. Não. Batente. Bapete. Olha pro seu irmão. Tala ndeko na yo. E diga para ele, eu estou do lado Loba na ye nazali pembeni. de uma autoridade. Ya autorité. Eu quero que todo mundo faz. Eu quero que essa escola da fé termina com esse ato profético. Nalingi école ya foi oyo ekangama na acte prophétique.